Olá, muito boa noite. Está na hora das notícias do nosso estado. Morreu agora à tarde uma criança vítima de bala perdida em Sabará. O repórter Augusto Medeiros está ao vivo com a gente e tem as informações. Boa noite, Augusto. Olá, André. Fica impossível dar boa noite com uma notícia dessa, não é verdade? Olha só, a menina de 10 anos estava sentada na calçada da porta da casa dela quando foi atingida por uma bala perdida que atingiu o pescoço dela. Olha só, a criança foi encaminhada para o hospital João 23 aqui na capital, mas infelizmente não resistiu aos ferimentos. De acordo com a polícia militar, homens estavam próximos à casa da vítima, atirando para o alto. A bala então desceu e acabou atingindo a criança. Segundo ainda a polícia militar, a região do bairro Vila Rica, em Sabará, aqui na região metropolitana, não é violenta, mas existem alguns pontos de tráfico de drogas. Os suspeitos que efetuaram esses disparos estão foragidos e a polícia em busca deles. Pois é, um absurdo, uma notícia trágica, né, Augusto? Uma criança de apenas 10 anos de idade, vítima de uma bala perdida. A primeira, ao que me consta, a primeira deste ano, né, que a gente dá essa notícia, né? Sim, André, as informações da Polícia Militar é de que é o primeiro caso em 2016, não é? Nós estamos logo no início do ano, então, primeiro caso. E também, eu acho que no ano passado, a gente acompanhando os casos policiais na capital, nós não encontramos ocorrências dessa natureza. Então, infelizmente, uma notícia triste para essa família lá de Sabará, uma garotinha de apenas 10 anos, vítima de bala perdida. Obrigado pelas informações, Augusto. Agora, roda pra gente as imagens daquela idosa que caiu num golpe, por favor. Pois é, esta senhora que você está vendo é a dona Armênia, de 65 anos. Trabalhou a vida inteira, conseguiu uma pequena aposentadoria e, assim como muitas outras donas armênias que existem no nosso estado, confia demais nas pessoas, mesmo sem conhecê-las. O resultado, imagina só, foi vítima de um golpe daqueles. Dá uma olhadinha na reportagem e você vai entender o que eu estou dizendo. Dona Armênia é solteira, não tem filhos e mora sozinha. Com problemas de coração, recentemente, Dona Armênia ficou internada uma semana. Já em casa, se recuperando, acabou sendo vítima de estelionatários. Ele gritou: Dona Armênia, nós estivemos aqui e a senhora não estava, porque nós viemos cadastrar a senhora. Ele passou como um bancário, deu o nome de Valdir e falou assim: Dona Armênia, agora o cartão da senhora não vai ver aquele mais não. Aí ele me pediu o cartão e ele embrulhou o cartão, mas fez um embrulho bonitinho. E falou assim: quando a senhora for receber, a senhora entrega para o gerente, procura o gerente. Foi o que eu fiz. Depois de conseguir todos os dados pessoais de Dona Armênia, o indivíduo saiu naturalmente e foi até o banco, onde conseguiu realizar transações bancárias em nome da aposentada. Aí que eu vi o que ele veio fazer aqui em casa. E o que foi constatado na conta da senhora? O saque da aposentadoria, 788, e dois empréstimos de 4 mil cada um. Mesmo após cair no golpe, Dona Armênia sabe que os bandidos agiram em momento em que ela estava fragilizada. Eu tinha saído do hospital, escola, no dia anterior. E eu estava muito fraquinha. Muito fraquinha. Eu não sei como é que eu saí andando para atender ele. E eu falei que eu estive internada e ele não teve piedade. Que absurdo, hein? E o governador Fernando Pimentel afirmou hoje que pode extinguir órgãos para equilibrar as contas do estado. O anúncio foi feito durante a entrega de viaturas do Corpo de Bombeiros na cidade administrativa. 63 novas viaturas foram entregues ao Corpo de Bombeiros do Estado de Minas Gerais. Outras 100 devem ser entregues até o final de março. Em termos de número, hoje, o Corpo de Bombeiros ele tem, pelas 64 cidades existentes de Corpo de Bombeiros, um déficit de 20% de efetivo. Né? E o número de viaturas, a gente também acredita que está nesse porte. Em entrevista coletiva, durante a solenidade de entrega das viaturas, o governador do estado falou sobre a paralisação dos servidores, anunciada para o próximo dia
27. O nosso compromisso é manter os salários em dia, é pagar aos servidores aquilo que eles merecem, de maneira adequada, dar segurança ao servidor público. Agora, para isso, nós precisamos também de um pouco de compreensão, porque o nosso fluxo de caixa, como eu disse, está baixíssimo, caiu demais a arrecadação. Então, nós estamos fazendo todo o esforço para não prejudicar o serviço público para a população de Minas Gerais. O governador disse ainda que durante a reforma pretende extinguir órgãos e fundir outros, mas preferiu não falar em números. Nós estamos, nesse momento, fazendo o projeto. Até o final do mês, nós vamos remetê-lo à Assembleia Legislativa, até o começo de fevereiro, né, quando a Assembleia retorna ao trabalho. Eu não quero precisar um número, mas vai ser uma economia muito substancial para Minas Gerais. Pimentel ressaltou ainda a situação do Ipseng. O Ipseng é um problema grave, nos preocupa muito. Nós tivemos no governo passado uma iniciativa que eu acho que foi muito ruim, porque foi a extinção de um fundo de previdência que tinha um aporte significativo para os servidores, e isso comprometeu muito a gestão do Ipseng. Então nós temos que recuperar isso. Estamos tratando disso também. Fernando Pimentel é um dos alvos da Operação Acrônimo, que apura irregularidades na campanha do petista em 2014 e da época em que ele era ministro do governo Dilma Rousseff, entre 2011 e 2014. E apesar de responder a algumas perguntas dos jornalistas, ele não falou sobre essas denúncias. E a Promotoria de Meio Ambiente do Tribunal de Justiça do Estado quer que a multa para a Samarco suba de 1 milhão para 5 milhões de reais. Hoje, a empresa entregou um plano inicial de emergência para as barragens de Santarém e Germano, em Mariana. O plano não foi aceito pela Justiça. O prazo para a mineradora Samarco apresentar o plano emergencial em caso de rompimento das barragens de Germano e Santarém, em Mariana, venceu na última segunda-feira. O Ministério Público de Minas Gerais entrou com uma ação na Justiça para que a multa pelo descumprimento aumente de 1 para 5 milhões de reais por dia. As informações do plano de emergência são muito importantes, porque vão prever a velocidade e a extensão dos rejeitos da mineração em caso de um outro acidente. Detalhes que vão orientar com antecedência a ação do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil, além de melhorar o planejamento para fornecer água às populações das cidades atingidas. O Ministério Público quer evitar as falhas que ocorreram quando a barragem se rompeu no dia 5 de novembro do ano passado e matou 17 pessoas. A Samarco não havia instalado sirenes para alertar os moradores para o perigo e nem apresentado um plano de ação em caso de contaminação da água pela lama, problema que comprometeu o abastecimento em várias cidades de Minas Gerais e do Espírito Santo. Isso é extremamente grave, abala muito a confiança que a gente tem quanto à priorização das medidas que precisam ser adotadas pela empresa. Isso daí, esse estudo, ele deveria ter sido encomendado no dia seguinte ao rompimento. A mineradora Samarco, controlada pela Vale e pela BHP Billiton, informou que hoje entregou ao Ministério Público e ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais um novo estudo preliminar com previsão de ações em caso de acidente. Mas para este promotor que cuida do caso, é pouco. A própria documentação produzida pela empresa mostra que as barragens ainda não estão em nível de segurança recomendado pelas normas técnicas, está abaixo. Então existe, é um risco que é concreto. E o que cabe nessa situação de risco é projetar as possíveis consequências e, caso ele ocorra, que ele seja o menos impactante possível. 2 meses após o rompimento da barragem, distritos como Barra Longa, com cerca de 6 mil habitantes, ainda não voltaram à rotina. A previsão é de que ainda sejam necessários mais 4 meses para retirar toda a lama. A mineradora Samarco tem até o dia 31 de janeiro para começar a indenizar as famílias que perderam parentes. Cada uma deve receber R$100 mil. Até hoje, a empresa não definiu onde serão construídas as casas dos moradores de Bento Rodrigues, vilarejo destruído pela lama. Bom, e além disso, a Polícia Federal informou hoje que mais 3 funcionários da mineradora Samarco foram indiciados pela tragédia de Mariana. Augusto Medeiros tem os detalhes para a gente, não é isso, Augusto? Isso mesmo, André. Entre os indiciados está o diretor-presidente da Samarco, o Ricardo Vescovi. O engenheiro responsável pela declaração de estabilidade da barragem do Fundão também foi indiciado.
A atuação da Polícia Federal no caso está ligada ao crime ambiental causado pela tragédia aí lá em Mariana. Isso porque os rejeitos de minério atingiram o leito do Rio Doce, que é um bem da União. Então, por isso, a participação da Polícia Federal nessa investigação aí, que indiciou também o diretor-presidente da Samarco, o Ricardo Vescovi. André. Agora, pois é, tem um outro detalhe aí também que aconteceu hoje, que máquinas que faziam a limpeza da lama, meu caro Augusto, foram roubadas, é isso mesmo? Isso mesmo, André. As máquinas foram roubadas no distrito de Paracatu de Baixo, lá na zona rural de Mariana, não é mesmo? Olha só, de acordo com a Polícia Civil, foi uma retroescavadeira e 2 escavadeiras hidráulicas. As máquinas foram levadas por uma quadrilha que se infiltrou ali durante os trabalhos de limpeza das estradas na zona rural de Mariana. O prejuízo estimado em R$2 milhões, máquinas que foram alugadas pela Prefeitura de Mariana. Deus do céu, que absurdo. Obrigado pelas informações, então, Augusto. E veja a seguir, depois de afirmar que comprou um juiz para ganhar um jogo, o supervisor de futebol do Cruzeiro, Beneci Queiroz, desmentiu tudo, disse que estava brincando. Você confere o depoimento dele no próximo bloco. A gente volta já já. Jornal Band Minas. Oferecimento